luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Amém, igreja? Por gentileza, abra no livro de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. O título aqui, na minha Bíblia, na atualizada, está assim: Os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, os profetas, pastores, líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente, ou seja, a maneira que eles viveram, o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Os deveres espirituais. Nós, como crentes nascidos de novo, nós temos os nossos deveres espirituais. E o escritor de Hebreus, através do Espírito Santo, ele está aqui nos aconselhando a lembrarmos daqueles lá do Antigo Testamento, os profetas, os líderes do passado, que pregaram a palavra de Deus, mas também enfrentaram dias maus, enfrentaram lutas, passaram por momentos difíceis. Mas ele está dizendo: considerem atentamente o fim da sua vida. Porque o interessante, igreja, não é como as coisas começam, mas sim como elas terminam. Tem coisas que começam muito bem. Tem amizades que começam bem, casamentos que começam bem, negócios que começam bem, e por aí vai. Mas nem sempre o fim é aquilo que a pessoa espera. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu não tenho mais esperança de reconstruir a minha vida, a minha história, de ter algum progresso. Já passou de hora, já passou de tempo. Eu não tenho mais esperança. É engano. Porque a partir do momento que a pessoa passa a buscar esse Deus, a imitar a fé destes homens que não eram sobrenaturais, não eram diferentes de nós, eram humanos como nós, enfrentaram lutas e fraquezas, momentos até de vontade de desistir, arrumando desculpas, mas eles depositaram a sua fé num Deus sobrenatural. E o fim deles foi a vitória, o fim deles foi a glória, foi o fim que eles esperavam, mas eles mantiveram a fé. Ele diz aqui: imitai a fé que tiveram. Está enfrentando luta, momentos difíceis? Imita a fé do povo de Deus, da Bíblia. Imita a fé de Jó, imita a fé de Moisés, imita a fé de Abraão. Aliás, nós vamos ver sobre Abraão aqui. Imitai a fé. Nós vivemos num mundo, igreja, onde as pessoas, elas querem procurar um modelo, um padrão, um protótipo para elas imitarem. Mas conosco não é assim. Nós já temos o nosso padrão. Nós já temos o nosso modelo, que é Cristo. Nós não precisamos correr de um lado para outro, procurando alguma coisa nova, procurando ouvir algo novo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos estarão como que sentindo comichões nos ouvidos, querendo sempre ouvir alguma novidade. Não tem novidade não, igreja. É a palavra eterna, é essa aqui, é a Bíblia Sagrada. E se nós nos apegarmos a ela, a palavra de Deus, e ficarmos somente com o que ela diz,
nós vamos estar evitando muitos males, decepções e frustrações na nossa caminhada com Cristo. Porque muitas vezes as frustrações, as decepções, as fraquezas vêm porque nós desviamos o olhar da palavra e nós vamos procurar em algum ser humano e o exaltamos porque é isso e porque é aquilo, e quando pensa que não, aquela pessoa está caindo, está causando um escândalo, então aí vai a pessoa também, cai junto. Nós precisamos ficar atentos com isso. Imitai a fé que tiveram. Porque o versículo 8 vai dizer: Jesus Cristo ontem, quer dizer no passado, e hoje, aqui e agora, é o mesmo. É o mesmo. E o será para sempre, e o será eternamente. São 3 certezas imutáveis. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. É o mesmo. E Ele será para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é o mesmo. Mas nós precisamos manter a fé nele. Fé é a certeza de que Ele não falhará. Está demorando, mas Ele não vai falhar. Está demorando, mas Ele vai chegar. Está demorando, mas vai acontecer. Ele é o mesmo. E eu quero te mostrar um exemplo. Lá em Gênesis. Vamos lá para Gênesis no capítulo 12. A respeito de Abraão. Ele é um desses líderes, né? Desses profetas que a Bíblia está dizendo para nós lembrarmos da fé deles. Para nós levarmos em consideração. Quando você estiver se sentindo abatido, desanimado, achando que nada está acontecendo, tome algum modelo desses homens e mulheres também de fé e você se apoie nela. Gênesis capítulo 12, o versículo 4 diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, seu sobrinho. Tinha Abrão 75 anos, guarda essa idade aí, 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Abrão ainda não era Abraão, era Abrão ainda quando Deus deu uma ordem para ele. Ele tinha 75 anos de idade, já era um senhor, e Deus mandou ele sair da terra dele, da parentela dele. Será que Deus falou, sai dos seus parentes, porque será que estava acontecendo algumas brigas, não se dava? Não, nada disso. Deus estava querendo dizer: Abrão, você vai sair desse sistema, porque era uma terra pagã, era uma terra idólatra. E Deus estava preparando uma nova geração até chegar a Jesus Cristo. E Deus foi separando ao longo da história pessoas que fossem separadas para Deus, pessoas que fossem exclusivas para Deus, que obedecessem a palavra dele sem questionar. A Bíblia diz que partiu Abrão. Partiu como? Acreditando na palavra. Ele só tinha a palavra, mais nada. Deus não deu mais nada de garantia para ele, nem sequer falou para onde ele ia. Ele partiu de posse da palavra. E eu te digo que quando Deus fala, é o suficiente. Quando Deus fala, é o bastante. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Então, se você tomar posse de alguma palavra que lhe saltou os olhos, que o seu coração queimou, toma posse dela, porque é Deus falando, é a boca de Deus falando com você. Ele partiu, ele obedeceu. Agora veja aqui, vamos lá para Gênesis 18. Gênesis 18, versículo, vamos ler aqui do 1 ao 3. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para nós. E eu creio que Deus, Ele quer operar o impossível na sua vida, na minha vida. Diz assim, Gênesis 18, a partir do versículo 1. O título é assim: O Senhor
e 2 anjos aparecem a Abraão. Aqui o Senhor já tinha mudado o nome dele para Abraão, pai das nações. Eu quero te chamar a atenção que aqui em Gênesis 18, já se haviam passado 25 anos desde que Deus lhe fez a promessa lá em Gênesis 12. Ele tinha 75 anos. Já havia passado 25 anos quando Deus apareceu para ele aqui no capítulo 18. E diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Nós lemos lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aqui é o ontem, ele é o mesmo. Apareceu o Senhor a Abraão lá no passado, nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. E vendo-os, ele correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, presta atenção: Senhor meu, se acho mercê. Essa palavra significa favor. Senhor meu, se acho mercê, se acho favor em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Aleluia. Igreja, Abraão, ele foi provado na pressão da espera. Quem aqui nunca passou por isso? De estar esperando algo de Deus, mas aquela pressão do tempo não acontece, a resposta não vem, aquela pressão. Eu quero que você feche os seus olhos e imagine essa cena junto comigo. Abraão, ele está ali assentado à entrada da tenda. Abraão aqui no caso já com os seus 100 anos de idade. Quando Deus fez a promessa para ele, ele tinha 75. Já velho, já idoso, ele estava ali assentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, devia ser por volta de meio-dia. Aquele sol quente, que olhando à distância assim, parece que tudo treme. Assim quando a gente está no asfalto assim, quem já viu? Parece que está saindo uma fumaça, não é? Tudo treme. Abraão sentadinho ali do lado de fora da tenda, olhando. A Bíblia diz, no maior calor do dia, pensando na vida, olhando para o nada. Ele estava ali, pensando no deserto, olhando para o nada. Pensando, quem sabe, quando eu tinha 75 anos, eu rompi com a minha vida. Pai, eu rompi com pessoas, eu rompi com amigos, eu rompi com parentes, com a minha terra, com a minha parentela. Eu rompi com tudo, Pai. E eu tenho caminhado, eu tenho aguardado a realização de uma promessa. E agora eu estou aqui, Pai, com 100 anos. Isso aqui eu estou conjecturando, tá, igreja? Eu estou supondo, imaginando que ele estivesse ali. Eu estou aqui com 100 anos, morando numa tenda, vivendo como um estrangeiro, olhando para o nada. Já passou de hora. Eu já sou um senhor, minha esposa também. Ela já é de idade, é uma senhora. Não aconteceu nada. Está tudo do mesmo jeito. Mas eu continuo esperando. Eu continuo esperando. Igreja, sabe quando você se levanta assim, pela manhã, e você se levanta e sente assim, minha manhã não está boa, eu não estou legal. Está uma angústia aqui dentro, está uma tristeza. Sabe quando bate aquela coisa ruim, aquele cansaço, aquela pressão da espera por algo que você está esperando e não acontece, vem aquela coisa, né, dentro do seu peito. E lá estava Abraão,
sozinho, pai de multidões, assentou-se do lado de fora da tenda. Por quê? Foi do lado de fora, porque foi do lado de fora que Deus fez a promessa para ele. Lá em Gênesis 15, Deus falou com ele, versículos 5 e 6, Abraão, vem para fora, sai da sua tenda, levanta a sua cabeça, olha para o alto, conta as estrelas se é que você pode, olha para a minha grandeza, Abraão, assim será a tua descendência. Então Abraão estava ali, quem sabe se sentindo um pouco desgastado pelo tempo. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não tem compromisso com o tempo. Ele tem compromisso com quem Ele fez a promessa. E vai depender de mim, vai depender de você. Dependia de Abraão para Deus cumprir. Por isso que eu te falo, igreja. Você está abatido, está cansado, está triste. Não para de esperar. Não para de buscar Deus, não para de confiar nele, porque desde o primeiro dia que você pediu a Deus, Deus já se comprometeu. Mas não me pergunte o porquê Deus nos faz esperar. Eu já li a Bíblia várias vezes, de ponta a ponta, e eu não encontrei a resposta. O motivo por que Deus nos faz esperar, eu não sei. É um mistério dele. Mas Deus gosta de fazer a gente esperar. E ali, ele do lado de fora, na hora mais quente do dia, Senhor, eu envelheci, a minha esposa envelheceu. Cadê a minha vitória? Cadê a minha vitória? Nós estamos supondo isso aqui. A Bíblia fala no maior calor do dia. Na hora mais quente do dia, nós podemos imaginar, por volta do meio-dia, o que isso significa para nós. No calor da vida, nos problemas da vida, nos tumultos da nossa vida, nos desacertos das nossas vidas, nas decisões erradas, nas consequências das decisões erradas. Aquele momento que você chega no seu limite, a pressão da espera. Você olha para cá, você olha para lá, parece que passou de hora. Sabe, parece que não dá mais tempo. Deus se esqueceu, eu não sei. Deus se esqueceu, acabou. Certamente que, sabe, eu penso que dentro de Abraão, dentro do coração dele, era mais quente do que fora. Devia estar fervilhando ali dentro. E quem sabe, tinha uma mulher do lado que, né? Quem é homem sabe, né? Que mulher quando quer uma coisa, né? Esquenta ainda mais a cabeça do homem. Se já estava quente do lado de fora, a mulher, ela dá conta de fazer o negócio esquentar mais ainda, não é? Dá ou não dá? Ela dá. E ali ele estava naquela pressão. A pressão do tempo, a pressão da idade, a pressão dos pensamentos, a pressão de manter as suas emoções sob controle, para não jogar tudo para o alto, para não perder, porque no fundo ele acreditava que Deus ia cumprir. Mas ele estava cansado de esperar. Um ser humano como nós, é um ser humano, nós cansamos. Versículo 2, igreja, diz que ele levantou os olhos e ele olhou. E de repente ele olha para frente e ele vê 3 homens de pé em frente dele. E ele reconhece que um deles é o Senhor. Ele reconheceu o Senhor entre 2 anjos. Então ele corre, ele se curva, ele se prostra aos pés do Senhor. E ele pede, veja que no versículo 3, ele pede: Senhor meu, me favoreça. Ah, Senhor, me favoreça. Isso é muito forte, igreja. Ele disse: se eu mereço o seu favor, faz uma parada aqui. Veja bem, igreja, pensa bem. Ele estava ali
Ele não imaginava que Deus ia aparecer para ele naquele momento, mas Deus o encontrou esperando. É isso que Deus espera de mim, de você, que quando Ele vier com a resposta, Ele nos encontre esperando por Ele, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida de fé, de confiança. Uma vida de fé, uma vida de confiança não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de fraqueza, não. Nós passamos sim. Será que Deus esqueceu? Será que vai acontecer? O problema é quando a pessoa pensa isso e ela volta as costas para Deus e ela joga a toalha, eu não quero saber de mais nada. Mas enquanto ela está ali, ainda que ela tenha dúvidas, ainda que ela até questione assim com ela, mas ela está ali, Senhor, como Ele fez aqui, Senhor, Senhor meu, se eu acho mercê, se eu acho favor em Tua presença, eu te suplico, rogo-te que não passes do Teu servo. É como se Ele dissesse, faz uma parada aqui. Você tem pedido isso ao Senhor? Vem, Senhor, me favoreça, eu estou esperando há tanto tempo, Senhor. Como Jacó que lutou com aquele anjo. Jacó tinha de tudo já era um homem feito, bem de vida, família constituída, um homem que Deus o abençoou em todas as áreas, mas ele não estava satisfeito com ele mesmo. Ele não queria terminar os dias dele na mesma maneira, o mesmo velho Jacó, de que adianta ter tudo e eu continuar a mesma pessoa, uma pessoa que engana, uma pessoa que vacila nas coisas. E o anjo, a Bíblia diz que ele lutou com um anjo, aquele anjo era uma teofania, uma aparição de Deus, assim como no caso de Abraão, e ele lutou com Deus. Eu não te deixarei ir se me não abençoares. Eu não vou te deixar se o Senhor não me favorecer. É como Abraão, faz uma parada aqui. É hoje, o Senhor vai me abençoar. É hoje. Então nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando. Aquele momento que você está ali em oração, e você está ali, e você ora, e você rasga o seu coração para Deus. Olha, Deus não está preocupado com a sua aparência. Se você está aparentando ser uma pessoa espiritual para Ele, pouco importa isso para Deus, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Ninguém pode aparentar algo para Deus, bobagem. Ele nos conhece de dentro para fora. Então aquele momento que você está ali, que você rasga seu coração, é o momento que Deus, Ele está atento. Aí você diz, Senhor, me favoreça. Senhor, me conceda, Pai, essa bênção. O Senhor tem prometido há tanto tempo. Ele quer que nós insistamos. Se você for para a Bíblia, você vai ver que aqueles que foram provados na fé, Deus dizendo não, o anjo falou para Jacó, deixa eu ir, porque já rompeu o dia, eu tenho que ir. E Jacó disse, não, vou te deixar se não me abençoares, não vou te deixar. Nós lemos em Hebreus, para nós pensarmos, lembrar dos nossos guias, imitai a fé que tiveram. Que tipo de fé? Uma fé perseverante, persistente. Eu não vou abandonar, a vitória é minha, a promessa é minha. Eu não vou deixar. Como aqueles discípulos amargurados, tristes, angustiados, lá no caminho de Emaús, estavam ali falando das coisas que tinham acontecido. Pois é, eu pensei que esse Messias fosse nos redimir de tudo isso que temos enfrentado com os romanos, mas hoje já é o terceiro dia, ele morreu e acabou tudo. Estavam ali sem esperança. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se aproximou deles e perguntou, irmãos, o que vocês estão aí conversando enquanto caminham? Aí olharam para ele e falaram, mas será que você é o único aqui em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Aí ali contaram que Jesus, foi morto, crucificado e morreu. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a expor-lhes as Escrituras.
desde os profetas até chegar nele. O Senhor Jesus não falou assim: pois é, não, irmão, fica assim não. Jesus não jogou conversa fora. Jesus pregou a palavra. E que quando Jesus se deu a conhecer, eles falaram assim: por acaso não nos ardia o coração de alegria quando Ele nos expunha as Escrituras? É a palavra, igreja. É a palavra. Isso está lá em Lucas 24, versículo 28 a 31. Então quando chegaram na estalagem, em Maús, a Bíblia diz que Jesus fez menção de passar adiante. E eles disseram: fica, já se faz tarde, fica conosco. Eles insistiram, a Bíblia diz, eles insistiram. Jesus entrou com eles, e a Bíblia diz que no partir do pão, na comunhão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Imediatamente o Senhor Jesus sumiu da presença deles, e eles na mesma hora voltaram de volta para Jerusalém. 3 quilômetros. Para quem estava abatido, desanimado, eles insistiram. E se eles não insistissem? Eles iam perder a revelação da ressurreição de Jesus ali, aparecer para eles. Então é esse tipo de fé que nós temos que ter, igreja. Perseverante. O Senhor Jesus dá o exemplo lá da perseverança da pessoa lá que chegou um amigo e não tinha nada para dar de comer o amigo, e ele foi lá pedir ao vizinho e insistiu, e o vizinho falando que não, ele insistiu até que ele atendeu. Sempre o Senhor Jesus está nos dando a entender que é necessário ter insistência, perseverança, persistência, se quisermos alcançar algo dele. A mulher cananeia, 3 vezes o Senhor Jesus falou não para ela. Chegou até ela humilhar em público. Não é bom tomar o pão dos filhos, a bênção dos judeus, e lançá-la aos cachorrinhos, aos idólatras, a esse povo pagão. Mas ela disse: sim, Senhor, é verdade. Eu sei que o Senhor veio para os judeus, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Glória a Deus. É como se ela dissesse: as migalhas para mim é alimento. Eu me contento com as migalhas. Quando ela se humilhou nesse ponto, o Senhor Jesus disse: vai, por causa dessa palavra, o demônio já saiu da tua filha. Então, eu tenho que olhar para a palavra. Eu tenho que ver como é que essas pessoas agiram. Se eu quero alcançar o sobrenatural de Deus, eu não tenho que ficar com dó de mim mesma, com pena. Eu tenho que ser mais valente do que o valente. O diabo é chamado por Jesus de valente, mas nós temos que ser mais valente do que o valente, porque o diabo é perseverante. Ele persevera até destruir a vida da pessoa. Mas nós temos que ser mais perseverante do que ele. Jesus foi mais perseverante do que Satanás, porque Satanás lutou a todo custo para que Jesus não morresse naquela cruz, para que ele não levasse os nossos pecados. Ele é o mais valente do que o valente, e fez de cada um de nós valentes como ele. Mas nós não podemos recuar. A igreja de Cristo não pode recuar, não pode voltar atrás. É continuar esperando, buscando, ainda que esteja no maior calor do dia, a maior pressão da sua vida, nós vamos insistir. Eu preciso do teu favor. Favor é tudo que nós precisamos de Deus. Favor é graça. Nós precisamos da graça de Deus. Talvez você esteja aí pensando: ah, pastor, eu preciso de tantas coisas. Preciso de tantas coisas. Você precisa do favor de Deus. Se curvar para Ele. Se humilhar para Ele, como Abraão fez, e dizer: faz uma parada aqui, Senhor. Me favoreça. Me dá a minha vitória. Glória a Deus.
é o que o Senhor tem para nos dizer. Busque o favor de Deus. Insista, faz uma parada aqui. É tudo que nós precisamos fazer. E para encerrar, eu só vou ler esses versículos aqui, até o 8. Versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Versículo 5. Olha, eu trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Presta atenção. Flor de farinha era a melhor farinha, o melhor tipo de farinha. E faze pão assado ao borralho sobre as cinzas quentes. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, ou seja, o melhor, deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Abraão serviu ali ao Senhor e aos anjos, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Eu quero te dizer uma coisa, presta atenção nisso que nós lemos aqui. Você vê que independente das coisas não terem ainda acontecido na vida de Abraão, ele continuava oferecendo a Deus o seu melhor. Veja que ele ofereceu a melhor farinha, o melhor novilho, o melhor leite, antes de receber a promessa. Ele deu a Deus o seu melhor antes de ter a concretização da promessa. Isso aqui é muito forte. Por quê? Não, eu só vou dar o meu melhor para Deus depois que Deus me der o que eu estou precisando. Ah, como Deus espera o contrário. Talvez porque esse texto fala que Deus veio para poder olhar a terra de Sodoma e Gomorra, porque Deus tinha intenção de destruir. Mas por causa dessa atitude de Abraão, eu acredito que Deus mudou os planos. Ele insistiu com Deus. Deus parou. Deus aceitou a oferta dele. Ele serviu ao Senhor com o melhor que ele tinha. Sirva a Deus com o seu melhor. O melhor do seu tempo. O melhor do seu coração. O melhor das suas forças. Oferte a Deus o seu melhor em todas as áreas. Deus tem prazer, igreja, em receber. Se nós queremos o melhor de Deus, por que eu não vou oferecer o meu melhor a Ele? Por que eu vou oferecer o pior tempo, aquele tempo que chego à noite em casa, que eu não aguento nem fazer uma oração de 10 minutos, porque já estou muito cansada, e faz aquela oração em nome de Jesus, amém, tomba e vai dormir? Por que eu não vou oferecer o melhor do meu tempo? Vou reservar um tempo para Ele. Deus espera que ofereçamos para Ele o melhor. Tudo que você for fazer, seja o que for, no seu trabalho, seja o melhor patrão, seja o melhor funcionário, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor obreiro, seja a melhor pastora, seja o melhor bispo, seja o melhor pastor, porque a Bíblia diz que nós estamos servindo ao Senhor e não a homens. Tudo que nós fazemos, devemos fazer como para o Senhor, porque é a Ele que estamos servindo. Nós somos dele, a recompensa vem dele. E nesse momento, o anjo aceitou, o Senhor assentou. E o versículo 9, ele pergunta: onde está Sara, tua mulher? E ele falou: ela está aí na tenda. Versículo 10, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres.
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer. Abraão com 100 anos e Sara com 90. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Será verdade que Deus vai cumprir o que Ele me prometeu? Será verdade que o que eu estou buscando de Deus vai acontecer? Versículo 14, a resposta o Senhor te dá: acaso para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil, aquilo que é demais para Deus? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor e a senhora guarde essa palavra no seu coração. Deus quer te favorecer. Para Ele não há nada demasiadamente difícil. Isso que você tem aí no seu coração, que você acha: meu Deus, mas isso é muito grande. Grande é o teu Deus. Grande é o teu Deus, não se esqueça. Aleluia, glória a Deus. Nada, tudo é pequeno para Deus. Ele é grande. Se Ele não quisesse se mostrar como um Deus grande, Ele não chamaria Abraão, que Ele colocou pai das nações, o nosso pai na fé, e mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele podia. Ele poderia falar: olha para esse canteiro aqui, tá vendo essas florzinhas? Assim vai ser a sua descendência. Ele falou: olha para o céu, olha para a minha grandeza, Abraão, e conta as estrelas, se é que você pode. Nós somos descendência de Abraão pela fé, igreja, pela fé. A Bíblia diz em Hebreus: imitem a fé que eles tiveram. Amém? Que o Senhor Deus esteja nos abençoando com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Igreja, vamos fazer a oração no nome do Senhor Jesus. Assim como Deus deu vitória o Abraão, o pai na fé, nós vamos clamar. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós dobramos nosso joelho neste momento, Senhor, para clamar em favor da nossa vida, da nossa família. Pede, Deus, agora esta fé que nós aprendemos aqui. Fala para Deus: eu quero esse tipo de fé no meu coração. Essa fé, meu Deus, imitando o Pai na fé, imitando, meu Deus, os heróis da fé, as mulheres do passado, os homens do passado, que independente da situação não retrocedeu, não olhou para trás. Então fala para este Deus agora. Fala: meu Deus, enche o meu coração dessa fé e honra, meu Deus, agora. Eu necessito do Senhor. Eu preciso de resposta na minha vida, Pai. Fala para este Deus agora: não permita que eu venha retroceder, que eu venha olhar para trás, que eu venha olhar, meu Deus, apenas para as lutas, para as dificuldades. Mas fala para este Deus agora que os meus olhos estejam atentos, Senhor, que eu não venha perder o foco, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E visita também, Pai, visita a nossa família, Senhor. Visita a nossa casa, meu Deus. Nós dobramos nossos joelhos aqui para pedir em favor dos nossos familiares,
Pede, Deus, agora a salvação da sua casa. Fala, meu Deus, salva o meu marido, salva a minha filha, salva o meu filho, meu neto, meu genro. Salva, meu Pai, agora os meus irmãos. Salva o meu marido, salva a minha esposa. Pede, Deus, agora. Fala, meu Deus, arranca, meu Pai, os demônios que têm escravizado eles nas drogas, no alcoolismo. Salva eles da doença, salva do laço do passarinheiro, da mortandade que assola o meu dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça um milagre, Pai, porque está escrito na tua palavra que quando Pedro, meu Deus, ele estava preso, a igreja estava em oração por ele, a oração incessante. E fala para Deus agora, assim como a igreja estava orando, e o Senhor enviou o anjo, meu Deus, e tirou Pedro daquela prisão. Fala, meu Deus, liberta a minha família, liberta eles, meu Pai, de toda a força das trevas, e faça, meu Deus, o grande milagre na vida dos nossos familiares, de perto e de longe, Senhor. É isso que nós pedimos aqui de joelhos, porque, meu Deus, essa é a nossa fé. É a igreja de joelho e a família de pé. Porque quando a igreja estava de joelho orando para Pedro ali, meu Deus, em favor da vida de Pedro, o Senhor enviou o anjo e falou: Pedro, vamos depressa, Pedro. E o Senhor libertou Pedro daquela prisão. Então liberta o filho, então liberta o marido, o neto, o sobrinho, a sobrinha, essas pessoas que elas apresentam neste momento. Faça o milagre, Senhor. É isso que nós pedimos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Sim, Senhor nosso Deus, que neste momento, meu Pai, assim como o Senhor visitou Abraão, meu Pai, num momento tão difícil, de espera, de expectativa, Senhor, que o Senhor venha visitar cada familiar, que o Senhor esteja com os teus olhos sobre ele. Eu não sei, meu Pai, o que está enfrentando. Eu não sei, meu Deus, o que está se passando nesta vida, meu Pai. Não sei quais são as suas dores, os seus problemas, as suas decepções, meu Pai, as suas fraquezas. Mas que o Senhor esteja tocando, Pai. Que o Senhor esteja quebrando as cadeias, trazendo a libertação, libertando a mente cativa, esse coração endurecido, meu Pai. Quebra, Senhor, a dureza desse coração. Que o Senhor traga, meu Deus, aquilo que ele está precisando. Abre as portas generosas. Quem sabe essa pessoa está numa miséria, numa escassez, meu Pai. Muda a situação dela pela tua misericórdia, Senhor. Quem sabe estão enfermos, doentes, fracos. Meu Deus, entra com a sua providência e traz a cura, traz a libertação, a solução desse problema insolúvel, meu Pai. Que o Senhor converta o coração do marido à sua esposa, da esposa ao marido, dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. É o que nós te pedimos, meu Deus, e abençoamos a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. E toda a igreja repita assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha família nas tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande
Domingo do Encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8h da manhã e às 7h30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Rol, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.